Maiara, me fala, se apresenta pra gente, por favor. Eu sou Maiara Árvore, sou nascida e criada em São Pedro da Aldeia, tenho 36 anos, me criei na Lagoa de Araruama, né? Fui criada pela Lagoa de Araruama. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre que a Lagoa de Araruama me criou, né? Foi onde eu aprendi a nadar. E que me traz essa conexão com o meu, que amplia, né? Que aprofunda, que fortalece ainda mais a minha conexão com esse território. Eu tenho muita conexão com água, né? Com água salgada, é o meu lugar, né? Então, a Lagoa de Araruama é onde eu vou para pedir conselho, é onde eu vou rezar, é onde eu vou me curar, é onde eu vou agradecer. Eu não entro na lagoa sem antes saudar, pedir licença, né? A Lagoa de Araruama, para mim, é uma mãe mesmo, é assim que eu me refiro a ela, né? Como uma mãe salgada, que tem o poder de cicatrização, anti-inflamatória, né? E a gente que é crescida aqui, a gente tem muito essa relação também com a lagoa, de assim, tô gripada, entra na lagoa que vai passar, né? Tô com dor no joelho, você já mergulhou na lagoa para ver se não melhora, né? Ai, tô com um machucadinho aqui, mergulho na lagoa que cicatriza, né? Então a lagoa, ela tem esse poder espiritual, medicinal, né? Pra gente que tem essa conexão, e acaba sendo também, né? Não teria nem como não ser também, a minha fonte também de inspiração, porque é a minha fonte de conexão, né? E como minha arte não está separada da minha vivência, da minha espiritualidade, a Lagoa de Araruama está aí como a minha base líquida também de criatividade, né? E o que eu tenho feito também, criado artisticamente também, tem sido nesse lugar, né? Nas margens da lagoa, dentro da lagoa, né? Eu tenho uma videoarte que se chama Cheiro de Peixe, onde eu relaciono a minha lesbianidade, o ser mulher, com a Lagoa de Araruama, né? Fortalecendo a nossa resistência, né? A minha resistência lésbica e a lagoa que resiste aí há quanto tempo e passa por tantos processos de adoecimento e se cura e resiste, né? Então a lagoa também é a minha inspiração de resistência, né? Quanto mulher, quanto lésbica, e por isso está tão presente também no que eu crio. Então, Maiara, fala pra gente um pouco da sua trajetória artística. Tá, eu nasci aqui em São Pedro da Aldeia. A minha primeira linguagem artística, né, minha primeira linguagem criativa, subjetiva, foi a literatura. Então, desde criança eu escrevo verso, né? Eu fui aprofundando nessa linguagem. E aí, quando eu entrei na pré-adolescência, eu comecei com teatro. E aí eu entrei para um grupo de teatro aqui da cidade, comecei a trabalhar com teatro aqui na região. Desde os 15 anos até os meus 19 anos eu trabalhei com teatro aqui na região. E daí eu fui para São José dos Campos, em São Paulo, e aí eu comecei a fazer teatro lá também, né? Trabalhar com teatro lá também, mas comecei a não me identificar mais com
com o fazer teatral de São Paulo, do que eu encontrava por lá. E aí, em paralelo, eu me formei em letras, com habilitação em literatura. Me pós-graduei em artes cênicas. E nesse período de faculdade, de pós-graduação, eu publiquei um livro, né, Por Missão e Cólera, meu primeiro e único livro até então publicado. Você tinha que idade nesse momento? Quando eu publiquei o livro, eu acho que eu tinha 27, acho que eu tinha 26, 27, acho. E aí, eu dei aula também por um tempo na escola, em escolas do estado de São Paulo, né, como professora de português e literatura. E assim eu conheci a Maria Clara, que era uma aluna minha, e que por ela eu conheci a Bruna, e nós três formamos um grupo de performance. Então eu acabei minha paixão pelo teatro, né, por fazer teatro, acabou sendo substituída pela performance. Então eu comecei a trabalhar, fazer trabalhos com performance, né, com as duas. A gente tinha um grupo, temos ainda, um grupo de estudos de performance de mulheres que se chama Granadais. Fizemos 2 espetáculos. Aí logo antes da pandemia, as duas se mudaram para Salvador, foram estudar artes na UFBA. E ao longo do período de pandemia eu comecei a aprofundar nos meus trabalhos de colagem, com fotografia, com materiais que estavam ao meu redor, e com bordado, né? Então eu também sempre gostei muito de fotografia, e aí eu comecei a misturar, né, poesia, bordado, fotografia, colagens, terra, folha, lençol da cama, pedaço da blusa que estava vestida na hora, porque pra mim é muito assim, né, o meu processo criativo faz muito, faz o que está ao meu redor, né, dentro e fora, acho que faz muita parte assim do que eu crio. E aí eu também, né, a partir disso, né, de sentir no corpo, de entender o que estava à minha volta, de criar a partir disso, eu comecei a dizer, né, a entender e depois dizer que o que eu fazia não era arte, era feitiço. Eu tenho até um bordado, né, que fala, não é arte, né, eu não sou artista, é tudo feitiço. E porque eu acredito nesse poder, né, da arte, assim, eu acho que até essa coisa da arte, né, de falar eu sou artista, do eu faço arte, pra mim é muito mais uma questão, assim, de estar, de trabalhar, de passar em edital, né, do que o que encaixa em mim, né, pra mim o meu processo criativo tem muito mais a ver com expressar, organizar, propor novas formas de sentir, de pensar, né? E então foi assim que eu comecei a trabalhar com bordado, né? Junto com as colagens, com a fotografia. E durante a pandemia eu volto para São Pedro da Aldeia. E eu começo a trazer também as questões mais latentes do meu território para minha arte, né? Então eu trago esses elementos para minha arte, né? De colagem, de performance, e daí eu começo também a explorar videoartes. E nessas videoartes também eu trago a questão do bordado, das colagens, do que eu crio manualmente, né? Então e hoje eu tenho trabalhado com essas áreas, assim, né? E eu fui adentrando essas artes, né? Eu nunca me imaginei que em algum momento da minha vida eu seria vista quanto artista visual. Nunca. Essa era uma linguagem artística que eu pensei que eu
nunca fosse explorar, né? Até quando eu comecei a fazer esses trabalhos de colagem, de bordado, de fotografia, eu fazia, né, como eu já falei, por instinto, por prazer, por feitiço, e outras mulheres que são artistas visuais que começaram a me colocar nesse lugar de artista visual, de me reconhecer como igual. E daí que eu fui percebendo, nossa, sou artista visual, né? Porque a minha arte é visual, o que eu desenhava, o que eu criava de artes visuais, nunca foi valorizada como isso, quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Tudo que era próximo de mim eram desenhos realistas, eram isso que era considerado arte visual, né? Esculturas realistas. Então, as pessoas que me reconheceram primeiro, né, quanto artista visual. E hoje eu sinto que o que eu faço é poesia, né? Eu acho que é a minha primeira linguagem e é a linguagem que alinha tudo que eu faço, né? Eu faço colagem, mas aquilo ali é uma poesia. Eu bordo poesia, as minhas performances têm como base a poesia, né? As músicas que eu faço poesia, vem da poesia, então todas as linguagens artísticas com que eu trabalho, né, sendo elas com linha, com foto, com corpo, com voz, é poesia. E de onde vem a sua inspiração? A minha inspiração, eu acho que tem muitas coisas que me inspiram, assim. Eu acho que mulheres, né, ser mulher, eu acho que também a minha arte partiu muito disso, sim, né? Do meu corpo, da minha lesbianidade, do meu território. Eu sempre falo isso, assim, sempre faço questão de dizer que eu só sou quem eu sou porque eu nasci e fui criada aqui nesse território, né, onde eu encontrei muitas inspirações e também pessoas que estimularam, né, a minha expressão, a minha criatividade. Então o meu território, né, a natureza, o que eu vejo, o que eu sinto de natureza, de espiritualidade, né, em relação à minha conexão com a natureza, eu acho que essas são as minhas inspirações, assim, para criar. E também o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo, né, o que tá ao meu redor, assim. São as suas referências? Sim. O território, as pessoas que aqui habitam. Você teria alguma referência artística também? Alguém que você reconhece como uma inspiração? Uhum. As minhas amigas, Maria Clara Medeiros, Bruna Castro, eu acho que elas são grandes referências para mim e eu tenho a honra de construir com elas, né? Então, eu acho a Maria Clara, que também é performer, também é escritora, também trabalha com cinema e ela é uma poeta que eu leio e eu falo, gostaria de ter escrito isso, sabe? E às vezes a gente até se confunde, porque a gente escrevia tanto juntas, né? Com os textos, com as performances que a gente criava, com os espetáculos que a gente criava, que às vezes a gente até esquecia, assim, esse texto é meu ou é seu? De tão... de conexão, Conectados, assim, né? Que a gente tem. E a Bruna também trabalha com cinema, assim, incrível. Sapatão também traz essa temática pro cinema. Eu acho que as duas são as minhas maiores inspirações, assim, além de serem minhas amigas e minhas companheiras criativas também. E você sendo uma artista tão múltipla, né, com tantas formas de expressão, como é que você se relaciona com os materiais que você utiliza? Todos muito orgânicos também, né, imagéticos.
Como é que você se vê assim, nessa relação com os próprios materiais que você utiliza? Extremamente íntimo para mim, né? Os materiais que eu utilizo são materiais extremamente íntimos para mim mesmo, né? Porque às vezes eu sinto algo e eu falo, eu tô precisando criar alguma coisa, né? Tô precisando materializar alguma coisa. E o que tá ao meu redor é que vai me dando forma, né? Então, eu não tenho carteira de trabalho porque uma vez estava na frente, daí eu cortei minha carteira de trabalho e fiz essa foto aqui era da minha carteira de trabalho. Então, o lençol, já rasguei a blusa que eu tava para poder fazer colagem, eu costurar, ou saio no quintal e vejo alguma coisa que eu trago, né? Ou então essa coisa, é isso que eu tenho explorado nesse momento mais, assim, é bordar superfícies não convencionais, né? Então eu bordo frutas, bordo flores, bordo bacia de alumínio, bordo colher, né? E cada vez mais eu tô bordando o mundo. E isso é muito fortalecedor para mim, né? Porque eu acho que o que eu trago me fortalece. Eu acho que não existe nada que me aproxime mais de mim mesma do que criar artisticamente, sabe? Eu acho que quando eu crio, eu volto para mim, eu tenho uma âncora, eu tenho um centro, parece que tudo faz sentido. E o que eu trago de material, né? Eu gosto muito de bordar com linha vermelha, né? E para mim isso tem um poder, assim, uma força, né? Uma mensagem também, né? Essa coisa do bordado, né? Que é uma prática tão ancestral e que é tão diminuída, né? Para mulheres que ficam lá em casa, ficam dentro de casa escondidas bordando, né? E eu trago essa linguagem para falar sobre ser sapatão, para falar sobre buceta, para falar sobre revolução, né? Então, para abordar superfícies não convencionais, né? Então a linha para mim é muito importante, sabe? Bordar poesia, né? Bordar palavras, para mim parece que, sei lá, multiplica o poder da palavra quando você usa linha e agulha para escrever, sabe? Então, e também as ervas que eu utilizo para colar, para estar perto de mim, o incenso que eu acendo, né? A dança que eu faço antes de fazer colagem, de bordar, acho que tudo isso. E qual seria seu papel nessa comunidade São Pedro da Aldeia? Como é que você se vê, né, nessa sua expressão, como é que a sua relação com a comunidade e seu papel enquanto artista? Eu me vejo como uma das pessoas que estão abrindo novos caminhos aqui, né, nessa cidade, em São Pedro da Aldeia, que ainda é uma cidade extremamente careta, conservadora, moralista, militarizada, e que institucionalmente a intenção é que assim permaneça, né? Me sinto censurada, e eu acho que isso me dá ainda mais poder, né? De falar, de gritar, de dizer, de lutar por uma exposição, né? De lutar para aparecer. Então, se vocês não me querem num lugar institucionalizado, eu vou estar na lagoa, eu vou estar na praça, eu vou estar no meu quarto, eu vou estar com as minhas amigas, né? E eu vou estar falando o que eu penso, o que eu acredito, não só quanto Maiara, né, mas principalmente como uma mulher lésbica aldeense, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que quando você nasce, cresce, vive numa cidade
que tem todo esse peso assim de abafamento, né, do corpo, da arte, do que é para eles profano, faz toda a diferença na nossa força do gritar também, né? Então, eu me uno com as mulheres que também estão abrindo esses caminhos assim para que a gente tenha mais liberdade de criar e de dizer aqui, né? De viver. Sim. Vamos decolonizar? Sim.